Esse vídeo eu quero falar uma das passagens bíblicas que eu acho de maior aprendizado que a gente pode ter sobre Deus. E a gente pode entender desta passagem muitas lições preciosas para nós. Imagina só, você chega em casa depois de um dia cansativo, seu filho adolescente chega para você, pai ou mãe, e conta que tirou nota baixa de novo. Qual que é a sua primeira reação? É explodir com ele, perder a paciência. Ou talvez você tenha um parente que sempre faz os mesmos tipos de comentários inadequados em almoços de família, em ocasiões onde se reúnam todos os parentes. Quantas vezes você já pensou que não aguenta mais isso? Agora imagina o seguinte, imagina que você fosse o criador de tudo que existe. Você tem poder absoluto sobre a vida e sobre a morte. E chegasse alguém e questionasse cada uma das suas decisões. Como é que você reagiria? Há milhares de anos atrás, lá nas areias quentes do deserto do Oriente Médio, aconteceu uma das conversas mais extraordinárias registradas na Bíblia. Abraão, que era um homem simples, cuidava de rebanho, ele recebeu a visita de 3 anjos. 3 visitantes celestiais. Imagina, o local era uma tenda no deserto, sob o calor escaldante. Abraão, provavelmente tinha cerca de 100 anos de idade, recebe 3 visitantes celestiais. Por volta da meio-dia, horário onde o sol está mais forte. Um desses visitantes, ele fala com Abraão com a autoridade de Jeová, do Todo-Poderoso. Ele está trazendo ali uma notícia chocante para Abraão. Ele diz que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam investigadas e possivelmente seriam destruídas por causa da extrema maldade e imoralidade que acontecia naquela cidade. Quer dizer, naquelas cidades. E é aqui que a história fica interessante. Abraão fez algo que nós hoje poderíamos considerar impensável. Ele começou a questionar, ou em outras palavras, a negociar com Deus. Vamos ler o relato? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Veja que diz o versículo 23 em diante. Abraão aproximou-se então dos anjos e disse: eliminarás realmente os justos junto com os maus? Suponhamos que haja 50 homens justos na cidade. Nesse caso, eliminarás a eles e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti agires dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus, de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com os maus. Longe de ti. Não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então Jeová disse, lembra-se que Jeová está sendo representado por um anjo, nós vamos falar dele já já. Se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro por causa deles. Mas Abraão não ficou contente com a resposta. O que ele fez? Questionou mais. Mas Abraão disse em resposta: por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. Destruirá a cidade inteira por causa dos 5? Então ele, o anjo, disse: não a destruirei se achar ali 45. Você acha que Abraão parou? Vamos lá. Mas Abraão falou-lhe mais uma vez: suponhamos que se achem ali 40. Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 40. Mas Abraão continuou: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixe-me continuar falando. Suponhamos que se achem ali apenas 30. Ele respondeu: não a destruirei se achar ali 30. Mas Abraão continuou: por favor, perdoe a minha ousadia em falar a Jeová. Suponhamos que se achem ali apenas 20. Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. Por fim, Abraão disse: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixe-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se ache ali apenas 10. Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho, e Abraão voltou para o seu lugar. Por que esse diálogo foi tão impressionante? Pensa comigo. Imagina um presidente de um país parando para ouvir pacientemente um cidadão comum questionando 6 vezes a ordem dele. No caso aqui, Abraão usou de pequenas variações, mas questionou a ordem de Jeová 6 vezes. Ou imagina um juiz supremo permitindo que alguém questione repetidamente a sua sentença. Só que aqui neste relato que nós lemos, nós temos algo maior do que isso. O Criador do universo, aquele que tem poder sobre bilhões de galáxias, parou para ouvir um homem de idade
questionar a ele sobre justiça. O que isso revela a mim e o que isso deve revelar a você? Jeová valoriza o raciocínio justo. Jeová não se ofende com perguntas que são sinceras. A paciência de Jeová é real, ela não é fingida. Jeová se importa com cada vida de forma individual. Agora, um outro ponto interessante. Quem que era esse visitante misterioso? Que nós falamos que eram 3 anjos. Mas quem era esse que falava com Abraão? A gente sabe bem que nenhum ser humano é capaz de ver a Deus diretamente e continuar vivo. Não tem esse ser humano, não dá. Então não podia ser Deus diretamente. Ele estava falando com um representante. Se você procurar a resposta na Bíblia, a Bíblia se refere a esse representante com o termo o Logos, que quer dizer palavra. Logos quer dizer palavra, palavra se refere a quem? Esse alguém era alguém que existia muito tempo antes de nascer como um humano na Terra. Ou seja, este porta-voz que falou com Abraão era Miguel, ou arcanjo, ou, em outras palavras, Jesus. Então ele é retratado como sendo o Logos. Lá em João 1:1 fala que no início era a palavra. Então quem que é a palavra? É alguém que representava. Quem é esse representante? Jesus Cristo. Então as referências bíblicas, as evidências que a gente tem que Jesus que estava falando com Abraão, tem várias. Lá em João 8:58 fala que antes de Abraão vir à existência, ele já existia. Então uma prova aí. Colossenses 1:15 diz que Jesus é chamado de primogênito de toda a criação. E como a gente acabou de mencionar, João 1:1, onde fala que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Então a palavra é o representante. Até eu vou falar disso depois de um vídeo. Mas que lição isso ensina? Se o próprio Filho de Deus mostrou tamanha paciência com um ser humano imperfeito, que fazia perguntas repetitivas, como é que nós devemos tratar as pessoas ao nosso redor? Por exemplo, como eu posso tratar meus filhos? Em vez de explodir na terceira explicação sobre a mesma lição de casa, quando eles cometem o mesmo erro pela 10ª vez, ao ensinar para eles valores que parece que não entram na cabeça deles. Ou no trabalho, com um colega de trabalho que sempre faz as mesmas perguntas. Ou quando o chefe exige várias explicações para poder entender um projeto que eu fiz. Ou quanta paciência eu preciso para treinar os meus funcionários. E na família, quanta paciência eu tenho com o meu cônjuge que tem dificuldade para mudar certos hábitos. Ou com parentes idosos que repetem as mesmas histórias. Em discussões onde as mesmas questões sempre voltam. Pergunta: quantas vezes eu perco a paciência antes mesmo da segunda pergunta? Como eu reajo quando alguém questiona as minhas decisões? Será que eu estou disposto a ouvir as preocupações de outras pessoas, mesmo que pareçam ser repetitivas? Entenda a diferença da paciência de Deus com a paciência humana. A nossa paciência tem limites. A nossa paciência diminui quando nós estamos cansados. A nossa paciência às vezes é fingida ou forçada. A nossa paciência às vezes pode vir acompanhada de irritação. Agora, por outro lado, a paciência de Jeová é baseada em amor genuíno. Ela vem de um perfeito equilíbrio entre justiça e misericórdia. A paciência de Jeová nunca é uma fraqueza, mas é uma força absolutamente controlada. A paciência de Jeová sempre busca o que é melhor para cada um de nós. Todos os dias, você e eu temos oportunidades entre escolher a reação natural, que é a irritação, a pressa, a impaciência, ou a reação inspirada em Deus, que é ouvir, compreender e sempre agir com equilíbrio. Da próxima vez que alguém fizer a pergunta para você repetidas vezes, ou cometer erros que ela já cometeu antes, lembre-se que Jeová ouviu Abraão fazer variações da mesma pergunta 6 vezes seguidas. Ou, de outra forma de interpretar, Jeová ouviu Abraão questionar a ele 6 vezes seguidas. E detalhe, ele respondeu a cada uma delas com paciência. Se Deus tem paciência conosco em nossas falhas, em nossos questionamentos diários, não deveríamos nós termos a mesma paciência com outras pessoas? Antes de você explodir com uma pessoa, conte até 10 e durante a contagem, pergunte-se a si mesmo como que Jeová reagiria a essa questão ou a essa situação. Isso pode te ajudar a ter mais controle e mais paciência.